Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre Isaías capítulo 4, versículo 1. E eu já tinha gravado até um vídeo sobre, né, há bastante tempo atrás. E aí é meio que trazendo uma interpretação, digamos assim, né, uma visão sobre o texto, que tem que ver com um aspecto mais escatológico. Então eu pego cada símbolo ali e simplesmente transformar ele dentro de um correlativo profético, né? Então as mulheres vão ser as igrejas, que fariam parte, digamos assim, da Babilônia caída juntamente com ela. E juntando isso à numeração 7, né, que é um número de completude, vamos colocar assim, ou de totalidade, indicando a maioria absoluta do ramo cristão, né, que essas igrejas fazem parte. E elas estão somente querendo lançar mão de um homem, tendo como vista apenas ter o título, o nome dele. Né? Então a maioria das igrejas lançando mão de um homem, que seria o próprio Cristo, né, querendo só o nome dele, igrejas cristãs, e se alimentando, digamos assim, do seu próprio pão e também vestindo suas próprias vestes. Lembrando que o símbolo do pão tem que ver com a palavra de Deus, ou seja, uma palavra forjada por elas ou interpretada por elas mesmas, né, ao passo que elas não têm o caráter, ou não querem o caráter de Cristo, mas querem simplesmente se prover com suas próprias vestes, ou seja, desenvolver um caráter próprio, uma liderança própria particular. E só se interessam no utilitarismo, né, em relação àquele homem. Então eu meio que peguei e fiz essa narrativa assim, nesse sentido, que tem que ver com essa visão acerca do texto. Mas aí eu tava relendo aqui de novo e se por acaso tentarmos numa linha mais literalista, que tipo de caminhos e possibilidades se abririam dentro de uma visão dessa? Entende? Porque geralmente o pessoal, quando vai estudar ali, eles pegam e aí não tentam fazer uma aplicação para hoje, né, do que serviria, né, essa visão toda assim nesse sentido. E aí eu peguei, não, vamos tentar aqui uma visão mais literalista aqui para ver o que surge, que tipo de conclusões é possível chegar. Né? E aí deu nesse vídeo aqui, né, então vai ser interessante ver que tá analisando, né? Porque aí você tem um ponto aqui bem importante nessa questão então do início do próprio capítulo, né, capítulo 4, versículo 1. Então, basicamente, o texto de Isaías 4.1 é um dos versículos que vão ser bastante debatidos. Inclusive, tem vários estudantes aí da Bíblia, inclusive pessoas no TikTok, né, que gostam muito de apontar a crise de masculinidade, trazer essa questão de crise dos homens, falta de homens nas igrejas, né, e pega Isaías 4.1 para tentar fazer alguma análise ali, entendeu? E aí a gente vai ver aqui uma versão mais, digamos assim, literalista da coisa. Então, um texto que é bastante debatido no Antigo Testamento, principalmente pela forma como ele encerra então um ciclo de julgamento e introduz então uma promessa de restauração. A gente vai falar do renovo ali, né? Talvez no outro vídeo eu toque um pouco mais profundo nesse ponto. Então assim, pra gente entender esse versículo, tem que voltar, né, ao contexto histórico e literário. Um vídeo anterior que eu tinha gravado sobre, né, eu falei ali um pouco, mas aqui vamos dar um contexto assim, um pouco mais sintético, né, vamos colocar dessa forma. Então esse versículo, como é de praxe, não deve ser lido isoladamente, mas como conclusão, então, do capítulo 3, onde Isaías descreve o julgamento de Deus sobre Jerusalém devido à soberba e à injustiça social. Inclusive, está conectado também com o capítulo 1, que nem os sábados Deus estava aceitando ali devido à corrupção, quer dizer, para o próprio Deus rejeitar o sábado da santa lei que ele mesmo instituiu, é porque o pessoal estava fazendo um negócio muito errado com esse dia, entende? Então, assim, é um negócio que se extrapolava, digamos assim, os limites. E aí, dentro desse contexto, que tem que ver com o julgamento então, de Deus sobre Jerusalém, essa soberba do povo, a injustiça social, você tem aí dois elementos fundamentais que vão ser, primeiro, a questão da escassez de homens, em virtude de uma guerra devastadora, né? Então a gente pode colocar nesse ponto aí, que havia escassez, então, em virtude de uma guerra. Tá? E a maioria dos homens jovens e guerreiros, supostamente, aí, de acordo com o texto, então eles teriam morrido em combate. Então falta numérica de homens. E aí uma outra vertente que tem que ver com essa questão do opróbrio, ou seja, a vergonha, porque no caso dessas mulheres em específico, dentro de uma cultura do antigo Israel, ser solteiro e não ter filhos não era uma condição assim muito boa, né? Fora que a mulher poderia ter ali as suas propriedades totalmente expropriadas pelo governo, entendeu, na época, e isso significaria que assim, ela estava completamente desamparada, digamos assim. Mas se ela tivesse um marido, essa função jurídica, inclusive de pertencimento de terras, etc., ela teria, né, em virtude de ter tão somente o nome do cara. Então havia uma função social do homem. Então no antigo Israel, ser solteiro ou não ter filhos era visto como uma desonra social e uma falta de amparo econômico e também jurídico. Tá?
Inclusive, muitos caras, eles tendem a pegar e dizer que essa condição de guerra, ou então condições desfavoráveis, digamos assim, que desestabilizem a sociedade, né, seja uma tragédia, algum tipo de catástrofe natural, tendem a trazer de volta o ser humano, homem e mulher, para os seus padrões normais, entendeu? Meio que dá um default na condição de cada um. E aí, óbvio que as mulheres vão querer ir atrás de proteção e de segurança, né, por suas próprias vidas. E os homens, que têm essa, digamos, essa moeda de troca, eles podem oferecer aí nesse sentido. Então é até interessante pensar também dessa forma. Né? Mas tu tem, então, ponto-chave de análise, no caso aqui a escassez numérica de homens, o pobre também. Só que assim, não é uma visão literalista do texto. Né? Lá fala o seguinte, né? E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem dizendo: nós comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos do que é nosso. Não somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. E aí tá lá Isaías 4:1, de acordo com a versão aqui, Almeida Revista Atualizada. Então tu tem justamente essa questão da vergonha pública e tal. Mas aí alguns pontos fundamentais que a gente pode observar já numa leitura assim fria do texto. Na cultura da época, qual que era o costume normal, né? É que o homem buscasse a mulher, entendeu? E ele pagasse o dote, no caso. Então você tinha esse ponto. Dentro de Isaías 4:1, a situação é tão desesperadora que essas mulheres, então, no número que simboliza a totalidade, ou o excesso delas, aqui a gente vai pegar a totalidade, só que aplicando de forma literal, né? Em cima das mulheres literais. Então, no caso aí, a totalidade dessas mulheres, então, implorando a um único sobrevivente, então, pelo casamento. Então você tem uma inversão de papéis, né? Já começa por aí. E aqui é que vai começar, então, a aplicabilidade do versículo para hoje, que tem uma inversão de papéis. Aí já vamos começar. Então, o homem, ele vai ficar um ser passivo. É ele que está recebendo, é ele que está... Elas praticamente estão querendo agarrar ele, digamos assim, pelo colarinho, né? E ele, como se não tivesse escolha, vai ter que casar com elas. Entendeu? Só que aí que tá um baita de um tiro no pé, porque os caras têm a escolha de não seguir esse pacto. Então, tu tem uma inversão de papéis, porque na cultura da época, tomando como base essa questão mais histórica, então você tinha o costume normal do homem, então, ele buscar a mulher, ele pagar o dote, ele fazer todo o trâmite ali. Então a situação das mulheres era bem desesperadora, a ponto delas simplesmente, em sua totalidade, implorarem ao único homem, ao único sobrevivente, implorarem pelo casamento. Então, inversão de papéis, foca esse ponto, inversão de papéis. Depois, quando se lê assim de forma mais atentamente, um outro ponto-chave ali tem que ver com a independência financeira dessas mulheres e também o desespero. Então tu tem mulheres empoderadas que conseguem não só se bancar, mas que em tese não precisariam de homens. Isso antes da catástrofe, né? Antes do problemão aparecer. Mas aí tem independência financeira e estão desesperadas, né? Porque a catástrofe aconteceu, a guerra, os homens meio que desapareceram ali, a maioria, todos mortos, né? De acordo com o texto aqui. Né, nesse sentido de que uma boa parte ali, óbvio, estão observando o contexto ali certo. Tá? E aí essa independência financeira, então elas abrem mão do direito bíblico, de acordo com Êxodo 21:10, né, de que o marido fornecesse alimento e vestes, então elas simplesmente vão pegar e renegociar o contrato. Elas dizem: comeremos nosso próprio pão. Ou seja, o nosso único desejo é a proteção legal e a identidade que o nome do marido proporcionava. Assim, só de cara, né? Cai a ficha que elas não estão interessadas no cara. Quando é que o pessoal vai acordar para esse fato? E assim, partindo numa visão um pouco mais literal do texto, né? Não precisa ir muito longe, para se perceber que o único desejo delas é o que? A proteção legal trazida pela identidade e o nome que esse cara tem. Né? Então, somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Então, o nome do marido tinha um certo status, entendeu? Um certo reconhecimento social que elas por si mesmas, mesmo se bancando e tendo, a questão envolvia esses pontos. Então, o único desejo é a proteção legal e identidade que o nome do marido proporciona. Uma outra vertente, então, só recapitulando, a inversão de papéis, né? Presta atenção muito bem nisso, a inversão de papéis, a independência financeira em virtude do desespero, estão ali desesperadas em virtude dessa questão, então, da guerra, dos problemas que envolviam a sociedade ali, da falta de reconhecimento que elas mesmas tinham, e aí tão somente queriam casar para ter os privilégios legais que o nome daquele indivíduo tinha. Né? E quando se observa, que é o terceiro ponto, né? A estrutura do texto, embora numerado com capítulo 4, boa parte dos estudiosos concorda
que esse Isaías 4:1, ele encerra a profecia da desgraça iniciada no 3:1, que tem que ver com o refrigério e a promessa do renovo do Senhor, que começaria de fato apenas no versículo 2. Então, observe esses pontos chaves aqui de análise. A inversão de papéis, porque na cultura da época o costume então era que o homem buscasse a mulher e pagasse o dote, né? Mas a condição de Isaías ali, a situação então era tão desesperadora que as mulheres simplesmente escolhiam ali, em excesso, obviamente em totalidade, implorar o único sobrevivente pelo casamento. A independência financeira, o empoderamento delas, a ponto de se bancarem, de querer se vestir com as próprias vestes, também ter o seu próprio pão, mas tão somente querer o nome do cara, porque o nome do indivíduo ali tinha um certo reconhecimento. De fato, a profecia de Isaías 4:1, na verdade, faz parte da desgraça iniciada no 3:1. Então vai ter um concateamento lógico ali em torno dessa questão de Isaías. Quando se observa a visão teológica e simbólica, aí entra um pouco no vídeo que eu já tinha feito, né? Porque aí os comentaristas veem nesse versículo um ápice de esvaziamento humano antes que a glória de Deus se manifeste, no caso aí o renovo. E a humanidade é mostrada em seu estado de maior carência e humilhação. Isaías 4:1, então, retrataria o caos social, a dor profunda resultante do abandono de preceitos divinos, onde a dignidade humana é reduzida à mera sobrevivência, aí busca por um nome. Tem um elemento também de curiosidade, né? Então tu tem esse elemento da escassez e da vergonha, tá? Que tem que ver com Isaías 4:1, mas aí quando vai pro 4:2 já fala de abundância e beleza, quando então o renovo do Senhor será o esplendor, né, e terá, no caso, a glória. Então você tem uma transição de juízo para um aspecto de esperança, né, vindo em sequência. Se a gente fosse pegar esse texto então e fazer uma aplicação, né, para a contemporaneidade, principalmente essa realidade brasileira de empoderamento, a gente sabe tecnicamente, assim, por vários conhecimentos empíricos, que elas são dependentes. O Estado trata elas assim, senão não teria esse absurdo de leis que tem. Tá? E aí você tem esse ponto, então, de que uma ótica de crise de masculinidade, a aplicação de Isaías 4:1, ela tem que ver, então, com a desestruturação familiar, oferecida dentro de um contexto, não é um contexto de guerra, né, como era no passado, mas dentro de um contexto de destruição ou de guerra, digamos assim, ideológica, oferecendo então uma reflexão profunda sobre as consequências, a semelhança do passado e do abandono dos valores espirituais, dos valores sociais, conforme a Bíblia mostra. Então, mera consequência desses fatos. Então, embora um texto como esse tenha um contexto histórico bem específico, que fala ali de escassez de homens após a guerra, muitos dos teólogos estudiosos, como esse que vos fala, simplesmente analisa questões que vão um pouco além, né, das entrelinhas ali daquele texto, porque essa passagem aí poderíamos dizer que é um arquétipo da desordem do caos social atual. Porque você tem, então, várias aplicações contemporâneas, né, que envolvem isso. Aí você tem que lembrar lá do que foi falado sobre os pontos chaves. A inversão de papéis, independência financeira feminina, seguida por desespero, e essa questão estrutural do texto, que tem que ver, então, com a continuidade. Né? Isaías 4:1 é a continuidade da profecia do 3:1. Então é interessante ver esse ponto. Que tipo de lições que poderiam ser, digamos assim, vistas, a partir de uma visão literalista ali, a partir desse momento contemporâneo. Então tem uma crise de identidade e proteção, a semelhança do que estava acontecendo lá no passado. Então, no caso, as mulheres, elas buscam o quê? Apenas o nome do homem para tirar, então, essa condição de vergonha. Hoje isso pode ser visto como um reflexo de uma sociedade onde a figura masculina, que outrora era vista como provedora e protetora, ela perde a sua função. E aí tem vários elementos, né, que fazem esse esvaziamento da função social do homem. Porque, assim, qual que é o valor social dele? Né? Não tem um valor social, porque o Estado já capturou, né, o sentido de provisão e de proteção também. Então, tu tem as leis do Estado, mais seguidas de assistencialismo. Então, o pai, no caso dessas mulheres, ou então o marido delas, é o Estado. E a aplicabilidade desse texto de Isaías 4:1 hoje, ela envolve essa questão do esvaziamento, então, da função social do homem. O homem antes era protetor e provedor, agora eles não precisam mais necessariamente ser isso, porque o Estado já faz isso. O Estado trata elas como se fossem literalmente ali crianças, ou de fato uma mulher que precisa ser protegida, e aí vai fomentar uma série de leis, entendeu? E fora também o assistencialismo, tal, indulgência patológica social também. Então tem vídeos aí no YouTube que falam sobre essa questão. Tá? Então, assim, tu tem essa ideia de crise de identidade. Então o homem, ele perdeu, digamos assim, a sua função, não porque ele quis, digamos assim, mas em virtude das próprias ações deles.
desconstrução, quer dizer, se a masculinidade ela é desconstruída atualmente a tal ponto do homem ele não saber mais qual é o seu papel na família, você tem um vácuo de identidade. E aí, na ausência desses homens, digamos assim, que assumem responsabilidades espirituais, sociais, o que acontece? A estrutura familiar e a sociedade entram em colapso. Isso assim, falando ideologicamente. Né? Então tu tem aqui, no mundo, pelo menos ocidental, vários anos de influência feminista, dizendo o que o homem tem ou não tem que ser, que o homem é mau caráter, que o homem é um ser maligno, que o homem não presta, que o homem é isso, aquilo, é tóxico. Entende? Onde o mero ser homem já deve ser criminalizado, como alguns estão tentando trazer em pautas mais atualizadas. Então, ok, o pessoal vai começar a entender o recado e se retirar. Veja, não é uma guerra necessariamente, é uma guerra física, né, que tu tá matando os homens, mas tu tem um sistema onde você tem uma esterilização do homem. Aqueles que têm por sobrevivência vão o quê? Sair fora. É um alarme. Entende? Então, uma masculinidade desconstruída onde o homem ele não sabe exatamente o que fazer. Entendeu? E aí entra lá nos double binds lá da psicologia, né? Se o cara faz uma coisa, ele tá errado. Se ele faz outra coisa, tá errado também. Entendeu? E aí, como é que faz? Sai fora, tô desaparecendo. Um jogo, um mecanismo feito onde só o homem perde, ele vai ver vantagem no que até as bactérias seguem estímulos. Infelizmente. Então, assim, a crise de identidade e proteção. Um outro ponto também importante, que tem que ver com a autossuficiência por necessidade, não por escolha. Essas mulheres lá no 4.1, elas são bem descaradas, né? Elas falam, comeremos nosso próprio pão, nos vestiremos o que é nosso. Elas dispensam o sustento para ter apenas um vínculo legal. E aí não cai a ficha na cabeça dos caras, né? Uma verdade dessa é reproduzida ali há centenas e centenas de anos, dizendo elas não estão interessadas em você, mas no que você está proporcionando, entendeu? No vínculo legal que existe ao se participar, no caso da figura masculina. Então, no caso, na visão tradicional, o casamento era o quê? Uma parceria, certo? De mútua dependência, responsabilidades compartilhadas. Né? Tem lá todo o arcabouço que tem a ver com casamento. Mas aí o cenário de Isaías vai descrever o quê? Uma fragmentação total da parceria. A gente não quer parceria com você. A gente se sustenta, a gente consegue as nossas vestes. Né? A gente só quer o teu nome. Tá entendendo? Um cara, elas querem. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Então veja que o que elas estão querendo é o interesse delas. Pô. Não é o interesse de quem. Do indivíduo ali que é totalmente despersonalizado. Ninguém sabe, dentro de uma visão, obviamente, literalista ali. Óbvio que aplicando ali os outros contextos bíblicos, outras visões, você chega aqui, aquele cara lá é Cristo. Então aquele cara lá pode ser o filho do homem e tal. Mas só que, infelizmente, dentro de uma visão aqui que você tem um ponto mais literalista, ele não fala quem é quem. Entende? Não fala que aquele cara é Cristo mesmo, literalmente falando. Não, pode ser um cara comum. Ele é despersonalizado. Hoje, se a gente fosse pegar e transpor, né, essa história lá de Isaías 4.1, dessa fragmentação total, onde não existe parceria, mas relação utilitarista, hoje você tem então a modernidade líquida, onde os vínculos se tornam puramente utilitários ou contratuais, sem profundidade da união, do sacrifício mútuo, e simplesmente você tem então a desestruturação total do que é a família tradicional. Então, só relembrando os pontos, né? A crise de identidade, essa autossuficiência por necessidade também não por escolha, e o juízo em cima da soberba. Quer dizer, o capítulo 3 de Isaías, se for ver lá, ele termina condenando a futilidade e o orgulho. E Isaías 4.1 é o resultado disso. Então tu tem aí mulheres que são muito exaltadas, muito fúteis, muito cheias de orgulho, cheias de si. E como resultado, elas têm que pegar e praticamente implorar pro cara casar com elas. Entendeu? Porque seriam, em tese, insuportáveis. Tá? Nesse sentido, então, da destruição da família, que frequentemente é vista em círculos teológicos como uma consequência direta do afastamento de Deus, quando você tem uma sociedade que mata, então, a figura do pai, a figura do líder espiritual, do lar, né? Uma sociedade que vive batendo em homem, entendeu? Os caras se ferrando aí, ninguém liga mesmo. E aí o resultado disso é o quê? Não é a liberdade, né? Mas é uma desordem porque agora tem que ir atrás de um homem de verdade, né? Entre aspas, do homem de verdade. Então a mesma... É que é uma contradição assim brutal, porque ao mesmo tempo que a sociedade ela emascula os indivíduos, quando acontece algum problema, a primeira coisa que eles fazem... Não, cadê os homens? Cadê os homens, né? Então assim... É brutal, né? A condição. Tá?
Eles simplesmente, no meio da desordem, buscam desesperadamente por segurança. Simplesmente, pelo fato deles terem construído a própria sociedade dessa forma, ficam aí com as suas estruturas capengas que eles mesmos destruíram. Então eu tenho a condição normal, né, do que é a sociedade contemporânea hoje, onde as bases que tem que ver com o que é masculino foram totalmente desestruturadas.